E aí galera, beleza pura? Estou aqui com o meu Samsung A14, está na tomada, carregando, e ele está com a tela desbloqueada agora, nesse momento. E o que eu vou fazer? É uma função que tem no Samsung, que eu acho que poucas pessoas sabem, né? Você vai bem aqui nas opções, nas configurações, e vai aqui na engrenagem, e aqui tem a sua conta Samsung. Se você não tiver a sua conta Samsung configurada, você pode configurar, e depois que dela configurada, você vai aqui, ó, dar um clique em cima do nome, e aqui você tem as opções de rastreamento do telefone. Aqui no caso tem aqui aparelhos A14 de Nirvana, que é o codinome que eu criei, né? E aqui tem a opção buscar meu telefone. Quando você clica em buscar meu telefone, você vai ter que deixar essas três opções marcadas durante a configuração. E pronto, depois que você tiver ativado isso aqui, você simplesmente deixa a tela bloqueada ou apagada. E tem um site chamado Smart Things Find Samsung. Você vai bem aqui no Google. O meu já está aberto aqui, mas você vai aqui, ó, no Google e escreve lá Find My Phone. Deixa eu botar aqui para ficar mais fácil, que eu estou só com uma mão. Você escreve lá, ó, Find My Phone Samsung. E clica nessa opção e vai nessa opção aqui, ó, Find Smart Things Find Samsung. Vai cair nessa tela aqui minha que já está logada. Então, ele já está logado, então ele está mostrando aqui a minha localização, certo? Então ele fica aqui processando por um tempinho, apesar que nessa outra tela aqui eu já estou com ele logado. Então essa aqui eu vou fechar, não há necessidade. E quando você clica bem aqui nessa setinha aqui, ó, ele mostra a localização real e a carga da bateria. E nesse menu aqui você tem o que? Você pode clicar nele, no botão de toque, ele vai emitir um toque no aparelho. Esse modo perdido, esse modo de rastreamento constante, né? Apagar os dados do telefone ou prolongar a vida da bateria. Se por acaso a bateria estiver fraca, a carga da bateria estiver baixa, aí você vai ter condições de colocar no modo de super economia de bateria. Aí você terá a opção de colocar no modo de super economia de bateria, que é essa opção aqui, é prolongar a bateria tempo de vida da bateria. E quando você clica aqui, de fato o telefone entra no modo de super economia, para que você tenha mais tempo de carga e consiga localizar o telefone. Essa opção aqui é apagar os dados. Essa setinha aqui, como eu acabei de fazer, você clica na setinha e ele processa a localização. Eu não vou mostrar aqui no mapa porque para me prevenir, claro. E aqui tem a porcentagem, 8%. Aí o que acontece? Quando o bloqueio de tela está ativado, a pessoa não consegue entrar no modo recovery nem no modo download do telefone. Não consegue. Também não consegue nem desligá-lo, na verdade. O máximo que ela consegue fazer é reiniciá-lo. Então o que acontece? Você pode apertar os botões como você quiser, que não adianta, ele simplesmente reinicia. E uma coisa que eu descobri é que se ele estiver com a tela bloqueada com senha, como o telefone reinicia, quando o telefone reinicia forçando os botões, que se a pessoa que furtou, que encontrou, tentar fazer isso para formatar o aparelho, ele não dá a localização, porque os aplicativos de sistema eles só recarregam totalmente quando o aparelho, quando você coloca a senha no smartphone. Então aqui eu estou fazendo um teste. Deixei ele sem senha, aqui totalmente sem senha. Se você apertar, tocar aqui, ele vai sem senha. E aí eu vou tentar buscar a localização com ele bloqueado, para ver se ele vai mostrar, mesmo reiniciando ele. Entenderam? Então aqui eu vou agora fazer a opção de bloqueio, que é essa aqui, ó, modo perdido. Dá um clique, aí já passa para essa tela. Que o telefone está dizendo que o telefone está desbloqueado, e você simplesmente clica em avançar. Clicando em avançar, aí você vai criar um PIN. Esse PIN você não pode esquecer sobre hipótese alguma.
Eu vou colocar aqui um bem padrão mesmo, deixa eu apagar aqui porque eu não posso errar de jeito nenhum, senão eu sou autorizada. 1, 2, 3, 4. No mínimo 4 dígitos, né? Aí você vai aqui para esse outro ponto. 1, 2, 3, 4. Repete a senha. Aqui você pode colocar um número de telefone para que a pessoa, quando que achou o telefone, possa entrar em contato com você. E aí você sempre tem que colocar o DDD na opção aqui nacional, certo? Eu não vou colocar porque não há necessidade. E aqui você pode escrever uma mensagem dizendo, ó, por favor, devolva esse telefone, ele está sendo rastreado, ligando para o número que está exposto na tela. Aí você coloca lá essa mensagem e pronto. Eu coloquei um texto qualquer só para preencher aqui. O número, vou colocar aqui um número qualquer aqui, ó. Qualquer número só para ficar. Então a pessoa vai ler essa mensagem quando estiver bloqueado. Então aí depois que tiver feito isso aí, você vai aqui na opção bloquear e bloquear, né? Ele vai processar. Aqui eu já deixei a minha senha salva. Você clica em OK. E depois de clicar em OK, ele vai apresentar essa mensagem aqui, bloqueando o telefone. E aqui no aparelho, ó, ele ficou bloqueado. Olha aqui o número que eu coloquei, ó. O texto que eu tinha colocado está aqui. O número que eu joguei foi esse aqui. E ele fica bloqueado, totalmente bloqueado. E aqui ele continua processando, mas o telefone já foi bloqueado. Aqui eu tenho uma carga da bateria. E eu posso pegar e clicar aqui nessa setinha novamente. Eu tenho que esperar terminar esse processamento aqui, ó. Quando ele terminar, apesar que ele já foi bloqueado, né? Mas eu posso fechar isso aqui sem problema nenhum, ó. Concluído. Opa. E agora eu posso clicar aqui na setinha para confirmar a localização dele e a carga da bateria. Certinho, está com 11%. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar a bateria acabar totalmente em 100%, porque ele não desliga em 100%, e vou tentar entrar no modo download, que é um modo que você usa para trocar o sistema, trocar o firmware do telefone. E assim que a bateria estiver totalmente acabada, eu vou voltar com o vídeo e vocês poderão ver que realmente não é possível entrar no modo download para formatar o telefone, para instalar um outro sistema por cima dele. Isso mostra que a Samsung ela investiu muito alto nesse quesito de segurança. Então até daqui a pouco. É isso aí, galera. Continuando o vídeo aqui agora. Nós estamos com o meu Samsung A14 totalmente sem carga na bateria. Se apertar aqui o botão Power, tá vendo aqui? Ó, eu aperto, vai dar só um brilho na tela, quer ver? Ó? Acho que não apareceu na câmera. Mas se você apertar aqui ó, o botão Power, aqui ó, apertar ó, Tom, ele não liga sob hipótese alguma. Porque não é recomendável fazer isso, porque isso pode danificar a bateria, deixar ela 0, até chegar a esse ponto de não ligar. Mas por que eu fiz isso aqui? A única forma de você desligar esse aparelho quando ele está no modo perdido, ativado. Aqui no site, por exemplo, se eu clicar aqui na opção de... Onde está o mouse aqui? Nessa opção aqui de atualizar, para localizar o aparelho, ele simplesmente não vai mostrar nada, porque ele está desligado sem conexão. Esse ícone aqui que estou passando o mouse é o ícone do telefone. Quando ele fica azul é porque ele está conectado, certo? E quando ele fica conectado ele mostra aqui a porcentagem da bateria ao lado. E aqui não está mostrando absolutamente nada, porque está desligado. Então aqui o aparelho, como você coloca no modo download, porque se por acaso o telefone for furtado, o ladrão ele poderá ou abrir o aparelho para desconectar a bateria e tentar colocar no modo download com ele aberto,
Ou ele poderia fazer o que eu fiz aqui agora, que é descarregar 100% a bateria. Ó. Você pode ver, eu aperto, ó, e não liga. Não liga mesmo, sob hipótese alguma. Porque não tem mais carga na bateria. Certo? Então a única forma de você colocar no modo download para trocar o sistema dele, porque o vagabundo vai fazer isso, ele vai colocar no modo download e trocar o sistema do telefone, colocar um outro Android, o Android atualizado dele, né, o firmware dele. E para fazer isso ele tem que fazer o quê? Pegar um cabo de dados, que é esse aqui, conectar nele, mas antes de conectar, apertar o botão volume para cima e volume para baixo ao mesmo tempo, e na sequência colocar o cabo. Eu vou fazer isso aqui agora, vou mostrar para vocês que não funciona, ele simplesmente vai dar sinal de que está carregando o telefone, e se eu tentar apertar o botão power para fazer ele ligar, ele vai voltar para aquela tela de bloqueio. E isso aí impossibilita como é que se diz, a troca do sistema. Não é possível trocar o sistema se não for através do modo download. E não é possível também entrar no modo recovery, que é um outro menu de configuração mais avançado, se você não estiver primeiramente no modo download. Então é impossível uma pessoa conseguir trocar o firmware dele. Tanto que se você colocar a senha errada, esquecer a senha, só na autorizada que você vai conseguir fazer o desbloqueio desse aparelho, somente na autorizada. Eu vou colocar agora no modo download, só um minuto. Então pessoal, aqui está o aparelho, certo, do meu telefone, um A14. Como eu falei, ó, ele não liga, o botão power, ó, ele não liga, sob hipótese alguma. Então para que eu possa, se eu fosse tentar restaurar o sistema dele, eu teria que apertar o botão power e botão volume para cima e para baixo ao mesmo tempo, ó. Esses dois aqui, ouviu o barulho aqui, ó? Então o volume para baixo e para cima ao mesmo tempo. E conectar o cabo USB tipo C. Vamos ver o que vai acontecer? Ele está com 0 de bateria. Coloquei. Estou segurando os botões. Ele mostrou esse ícone de carga aqui, ó, de carga da bateria. E eu estou segurando os botões. Só que ele continua com esse ícone da carga da bateria. Estão vendo aí? Porque tem menos de 1%. Ele deveria ter ligado no modo download. Entendeu? Só que ele não ligou. Vamos ver se ele vai passar para 1%. Provavelmente vai, porque eu já fiz o teste, né? E realmente ele começa, na verdade, ele começa a dar uma carga na bateria. Vamos ver aqui. E aí galera, beleza? Continuando aqui o vídeo, ó. Ele está totalmente desligado. Ele não deveria ter desligado, certo? E eu deixei que chegasse até 15% de carga aqui pelo cabo USB, né? Porque alguém poderia dizer, não, ele estava com 0% de carga e por causa disso não ligou, não entrou no modo download. Então eu vou mostrar aqui para vocês, ó, que se eu apertar os dois botões, volume mais e volume menos, ó, esses dois botãozinhos aqui, ó, o que vai acontecer, ó, ele mostra aqui 16% de carga. Eu posso apertar o tanto que eu quiser, não adianta nada, certo? Então, como ele tem bastante carga suficiente para que seja ligado, eu vou remover o cabo USB tipo C e vou colocar novamente, e antes vou apertar os botões volume mais e volume menos, porque essa é a forma que você tem de entrar no modo download, entendeu? Porque todo mundo sabe, quem é técnico sabe muito bem, que a única forma de você acessar esse telefone aqui seria se alguém tivesse acesso ao modo Fast Boot, além do modo download, né? Mas para você entrar no modo Fast Boot, você precisaria necessariamente estar no modo download, não é isso? Nesse caso desse aparelho, se ele estivesse no modo download agora,
eu teria que apertar o botão Power e volume para cima, que ele iria entrar no modo Recovery. E do modo Recovery, ele poderia ir para o modo Fast Boot, só que os aparelhos da Samsung não tem esse modo Fast Boot instalado nele. É uma forma de segurança, para que ninguém troque a ROM. Porque todo mundo sabe como esse telefone tem partições dinâmicas. A partir do Android 10 em diante, os telefones celulares passaram a ter as partições dinâmicas para facilitar a instalação das ROMs, né? Ou seja, dos firmwares. Então, o que acontece? A única forma de você acessar as partições dinâmicas desse aparelho seria se você instalasse esse modo Fast Boot D, no caso do Android do Samsung Galaxy A14. Eu acredito que os outros modelos, né, da Samsung também não possuem esse modo Fast Boot D. Para isso você teria que instalar o TWRP, né, que é uma recovery modificada, que ela já tem essa opção de modo Fast Boot D, entende? Mas aí é uma mudança muito grande. Então esse aparelho, como ele está original de fábrica, ele não está com o modo desenvolvedor ativado e muito menos com a depuração USB também ativada. Então, ainda que alguém tivesse, não, vou pegar esse aparelho aqui, vou colocar no computador, eu vou baixar aqui o ADB Fast Boot, instalar no computador, e vou, através dele, dar o comando aqui para que ele reinicialize no modo Fast Boot. Só que isso não ia acontecer, porque ele necessariamente precisaria estar com o modo desenvolvedor ativado, com a depuração USB ativada e com o bootloader desativado, desbloqueado. Então, humanamente falando, no nível técnico, é impossível que você acesse um telefone desse nessa situação aqui. Ele não está preparado para ser trabalhado, para ser alterado. Então, ele está exatamente original de fábrica, não foi nada foi alterado nele. O que eu fiz foi ativar a opção de busca do aparelho, né, que tem na conta Samsung. E agora ele está desligado porque eu coloquei para carregar e tentei ativar e subir ele no modo download. Então, uma forma de provar de que ele realmente não vai subir no modo download será essa forma que eu vou fazer agora. Eu vou pegar, vou remover o cabo USB e vou apertar volume para cima e volume para baixo novamente para que eu tente entrar no modo download e ele não vai entrar. A única forma de ligar ele é manter os dois botões pressionados e na sequência apertar o volume power, botão power para ligar ele. Aí a impressão que dá é que ele vai entrar no modo download, mas não entra. Vamos ver agora? Sente só o drama aí. Sinta só o drama aqui. A Samsung investiu alto nisso aqui. Como eu falei aqui, eu vou remover o cabo USB, ó. Estão vendo aí? Removi. Ele continuou com a carga da bateria, só que ele não vai ligar, certo? Então, como ele está totalmente desligado, que você apertar o botão volume, mais ou menos, ó, ele não acende nada, ó. Então agora a forma que nós sabemos que é possível entrar no modo download, vamos supor que um ladrão tivesse roubado esse telefone, a bateria descarregou, ou ele fez dessa forma mesmo, e aí ele pensa, vou instalar o software novamente, vou rodar o software novamente, que é o firmware dele, que é a ROM do aparelho, e vou restaurar esse aparelho. Aí ele vai se dar mal, por quê? Se eu pegar esse cabo USB, eu vou pressionar os botões volume mais e volume menos, aqui ó, 1, 2 e apertei os dois, e agora ele tem carga o suficiente. Alguém poderia dizer, não, subiu porque não tinha carga, né? Tinha 0% de carga. E agora eu vou tentar subir, ó, cabo USB, plugando, 1, 2 e liguei. E o que acontece? Nada. Ele mostrou aqui a carga da bateria, ó. Podem ver aqui.
e ele vai mostrar o carregamento normalmente. E eu estou com os botões aqui pressionados, ó. Não acontece nada. Eu posso ficar aqui o dia todo com os botões pressionados, que não acontece absolutamente nada. Simplesmente ele continua recarregando o aparelho. Apenas isso. Se eu soltar os botões aqui, ó, eu não vou soltar. Eu vou só apertar o botão Power aqui para ligar ele, ó. Eu apertei, o que aconteceu? Nada. Se eu apertar e segurar para ligar, soltei, ele está vibrando e está ligando. Só que ele não vai entrar no modo download. Ele vai voltar para a tela de bloqueio que eu tinha feito naquela hora. Sente só o drama? Estou mantendo os botões apertados, hein? Já deveria ter entrado no modo download. Mas ele não entra por causa do bloqueio. E olha aqui, continua vibrando, vibrou 2 vezes. Aí, voltou para a tela. Aqui é a senha do chip da Vivo que eu tenho aqui. Vou desbloquear. Tá vendo aqui, ó, SIM2 na frente? Esse SIM2 aqui é do chip da Vivo, ok. E aqui, ó, a mesma tela de bloqueio. E ele já localizou o aparelho aqui para mim, ó. Vou mostrar aqui para vocês agora. Vou mudar a câmera para ficar mais fácil. Vou mudar a câmera agora para ficar mais fácil, certo? E aí, galera, aqui, ó, o telefone voltou. Esse ícone azul aqui está indicando que ele está online. Aqui a carga da bateria, 16%, que é a carga que eu mostrei naquela hora, né? Aqui não dá para ver, mas se você pegar e ativar o modo, colocar no modo de emergência, vai conseguir visualizar aqui, ó, 16%. Tá sem foco. Aí, ó, deu um foco, mas depois voltou. 16% de carga de bateria. Tá vendo aqui? Dá para saber algumas informações, só que fica bloqueado. Olha aqui, ó, mesmo o número que eu tinha colocado antes, a mensagem que eu tinha colocado, e ele continua aqui, ó, bloqueado. E como eu já falei antes, ele também tem essas opções aqui, ó. Eu posso dar o reset de fábrica clicando aqui. Aqui eu posso colocar para fazer um rastreio contínuo. Aqui é o modo de bloqueio que eu já falei. Aqui é para dar um toque no aparelho. E aqui é para prolongar a vida da bateria. Se eu clicar aqui, ele vai entrar no modo de economia máxima, como eu já falei antes. Então, o que acontece? O que nós podemos afirmar é que a Samsung desenvolveu um esquema, uma funcionalidade, uma função que protege o telefone de forma 100%. Um ladrão, se pegar esse aparelho, ele vai fazer o quê? A primeira coisa que ele vai fazer é tentar desligar. Ele não consegue desligar. Se você apertar o botão Power aqui, ó, o botão Power para desligar ele, que esse botão Power, né? Cadê? Vou pegar a contramão aqui, ó. Botão Power, apertar e segurar, ele mostra essa opção aqui, né? De desligamento. Vou desligar para ver, ó. Desligar. Ele não desliga. Aqui, ó, desligar. Toco novamente para desligar o telefone. Toquei. Aqui, ó, não é possível desligar porque o telefone foi bloqueado remotamente. Aí, ó, não é possível desbloquear porque o telefone foi bloqueado remotamente. Se eu clicar em voltar aqui, reiniciar, vamos ver se vai reiniciar. Aí, ó, novamente, ó, não é possível reiniciar porque o telefone foi bloqueado remotamente. Não é possível reiniciar porque ele foi bloqueado remotamente. Se eu clicar em voltar, aí tem informações médicas e emergência, somente isso. E uma coisa que eu descobri é que, como ele está sem senha de bloqueio, eu percebi que depois que ele voltou, ele já veio com a localização na mão. Quer dizer, ele não precisou que eu usasse a senha de desbloqueio. Por isso ele já ficou com a localização ativada. Ele já mostrou a minha localização.
Então, o ideal é, se você quiser ter 100% de localização, é deixar o telefone sem senha. Porque se ele tiver senha, ele não localiza, ele fica aqui azul, online, só que ele não localiza. Mas a primeira coisa que o ladrão faz, quando ele mete a mão no seu telefone, é na gaveta de chip aqui e remover os chips. Certo, ele vai remover o chip, beleza, ótimo. Esse número que está aqui, fictício que eu coloquei, se você clicar nele aqui, ó, ele vai fazer uma chamada. Ó. O número digitado está incorreto. Por quê? Porque é um número fictício que eu botei aqui. Mas ele faz a chamada para a pessoa. Você colocou o número do seu parente aqui, para ficar responsável para receber a mensagem. Você clica aqui e ele vai fazer uma chamada para aquela pessoa. Aquela pessoa. Entendeu? Se a pessoa não tocar aqui, ela pode falar assim, ó, vou ligar nesse número aqui, entrar em contato e devolver o aparelho. Porque a única coisa que o ladrão vai conseguir fazer é usar a tela dele para a venda e a bateria, porque a placa ela fica totalmente bloqueada. Isso aqui é nível de hardware. É nível de hardware esse bloqueio. Então foi uma inovação que a Samsung fez. E se você colocar a senha que eu criei aqui foi 1, 2, 3, 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Se eu clicar em OK, ele simplesmente volta ao normal. Volta ao normal. Permitir acesso, permitir, porque é só para conexão no computador. Então, o telefone está desbloqueado normalmente. Já apareceu aqui, ó, a memória interna. Ele continua aqui conectado e eu posso fazer o acesso de qualquer dispositivo, qualquer site. Supondo que, deixa eu mudar a tela aqui, gente. Supondo que o meu telefone seja furtado sem estar nesse modo aqui de bloqueio, eu posso acessar qualquer telefone celular e o computador que tenha navegador, entrar com minha conta da Samsung, naquele site que eu falei no início, e coloco meu e-mail e minha senha, e eu consigo fazer esse bloqueio remoto. Bloqueio remoto, simples e fácil, como eu fiz no início. E aí o ladrão talvez ele não tenha tempo de remover o chip. Se ele tiver tempo de remover o chip da operadora, aí você não vai conseguir fazer isso. Mas se você tiver tempo, você pode pedir para qualquer pessoa próxima de você, explica o que aconteceu. A pessoa vai emprestar o telefone celular dela, você vai colocar seus dados lá no navegador e simplesmente vai fazer o bloqueio remoto. Se você não conseguir localizar o aparelho, pelo fato da pessoa ter removido os chips, né, pelo fato dela ter tentado forçar o reinício, porque quando você força o reinício, pelo fato da tela estar bloqueada, ele não localiza, mas você percebe que ele está online no site, aí ele vai ser obrigado a ligar no número que você deixou de exemplo, de contato, a não ser que ele queira simplesmente desmontar e vender as peças. Mas aos seus dados ele não terá acesso, os seus aplicativos ele não terá acesso, impossível conseguir esse acesso, porque não tem como desbloquear o bootloader, como eu falei, e também para ele não vai compensar muito vender as peças, para ele será mais fácil negociar com a pessoa e pegar um valor até um pouco mais alto pelo aparelho, porque ele sabe que a pessoa vai ter interesse mais nos dados que estão no aparelho, nem tanto no aparelho em si. Então você tem uma chance muito grande de recuperar o seu telefone com os seus dados novamente. Essa é uma função que a Samsung colocou e eu uso já há bastante tempo. E esse foi o meu maior teste, né? Eu já tinha feito um outro teste tentando entrar no modo download diretamente no computador, não consegui. Aí eu pensei, a única forma seria o quê? Descarregar a bateria completamente, ou abrir o aparelho e desconectar a bateria da placa. E aí no momento, antes de reconectar, de apertar os botões, conectar o cabo e reconectar a bateria. Só que seria mais trabalhoso, é mais fácil descarregar ele completamente como eu fiz. E assim podemos perceber que de fato funciona. E essa é mais uma dica, né, interessantíssima. Qualquer aparelho Samsung que tenha conta Samsung tem essa opção.
Então você pode ativar no seu aparelho, e quem quiser, tiver interesse que eu faça um vídeo mostrando como criar a conta Samsung e configurando ela toda, deixa nos comentários esse pedido, que eu estarei preparando para vocês esse vídeo e postando aqui no canal. Beleza? Deixa o seu like, seu joinha, deixa um comentário informando se você gostou ou não, o que você acha, se você acha que isso aí é possível mesmo ou não desativar, e compartilha nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso, e não se esqueça de se inscrever no canal, tá bom? Fico muito grato aí, obrigado por quem ficou até o final, grande abraço, tchau.